Há algo nas árvores que quase ninguém mais percebe. Algo antigo, silencioso, imóvel apenas na aparência. Você passa por elas. Olha, sem realmente ver. Como se fossem apenas parte da paisagem. Como se estivessem ali. Sem nada a dizer. Como se sua presença fosse apenas pano de fundo para a pressa humana, para os dias apressados, para a vida medida em utilidade. Mas os antigos não viam assim. Para eles, uma árvore nunca era apenas uma árvore. Era presença. Era sinal. Era linguagem. Era ponte entre o visível e o invisível. Era corpo enraizado na terra. E consciência erguida ao céu. Era guardiã do tempo. Testemunha do que passa. E do que permanece. E talvez, o que mudou não foram as árvores. Talvez tenha mudado a maneira como nos colocamos diante delas. Talvez tenhamos desaprendido a reconhecer o sagrado naquilo que não se impõe. Talvez o mundo continue falando, mas já não saibamos em que silêncio escutar. Hoje, nós nomeamos, classificamos, identificamos espécies, medimos crescimento, observamos funções, sabemos o nome, mas não reconhecemos o sentido. Sabemos distinguir cascas, folhas, ciclos, alturas. Sabemos descrever, mas já não sabemos nos demorar. Aprendemos a olhar, sem escutar, a identificar, sem perceber, a passar, sem permanecer, a reduzir o mistério ao que pode ser catalogado, a trocar presença por informação. E pouco a pouco, as árvores deixaram de ser encontro. Se tornaram cenário. Algo que se vê, mas não se atravessa. Algo que está ali, mas já não fala. Ou talvez a gente tenha deixado de ouvir. Porque ouvir exige outra forma de tempo. Exige uma atenção que o mundo de agora quase sempre interrompe. Exige uma quietude que desaprendemos a sustentar. Os antigos sabiam que nem tudo se revela para quem pergunta depressa. Há coisas que só se mostram quando a alma deixa de exigir e começa, enfim, a consentir. Mas nós nos habituamos à superfície, ao imediato, ao que responde rápido. E assim, sem perceber, nos afastamos da linguagem lenta da vida. Nos afastamos daquilo que não se oferece como espetáculo. E o que antes era vínculo foi se tornando distância. O que antes era reverência foi se tornando costume. O que antes era presença viva foi sendo coberto pelo esquecimento. Para os druidas, as árvores não eram objetos. Eram presenças vivas dentro de uma rede invisível. Seres de passagem e permanência. Pontos de ligação entre mundos que não se separam. Apenas vibram em diferentes profundidades. Cada tronco carregava tempo. Cada raiz, profundidade. Cada folha, resposta ao que não se vê. Cada galho estendido ao alto repetiam um gesto ancestral. O de buscar a luz, sem abandonar a terra. Uma árvore não ensinava com palavras, mas ensinava ainda assim. Ensinava permanência. Em um mundo que insiste em correr. Ensinava crescimento, sem romper com a origem. Ensinava silêncio, sem ausência. Ensinava força, sem violência. Ensinava flexibilidade, sem perda de centro.
Ensinava o ciclo, sem medo do declínio, porque a árvore conhece o tempo de brotar, o tempo de expandir, o tempo de perder folhas e o tempo de guardar vida. No que parece vazio, ela não resiste ao inverno, como quem luta contra ele. Ela o atravessa. Ela não apressa a primavera. Ela a reconhece. Quando chega diante de uma árvore, não havia pressa. Havia escuta. Havia tempo suficiente para perceber o que não se mostra de imediato. Havia uma atenção serena, capaz de notar que o invisível também deixa sinais. Porque o que é verdadeiro raramente se apressa. E porque o que possui raiz não precisa provar presença. Os druidas compreendiam que a sabedoria nem sempre desce como resposta. Às vezes, ela amadurece como seiva. Sobe devagar. Move-se em silêncio. E só pode ser percebida por quem aprendeu a não interromper o mistério. Talvez as árvores ainda estejam dizendo tudo, mas em um ritmo que já não estamos acostumados a acompanhar. Um ritmo que não exige resposta, que não pede interpretação, que não tenta convencer. Apenas permanece, apenas sustenta, apenas oferece uma forma de presença que não invade, não disputa, não se anuncia. E quando você permanece com elas, algo muda. Não nelas, em você. A mente desacelera. O corpo encontra outro tempo. A respiração se alonga. Os ruídos internos, aos poucos, perdem autoridade. E algo mais antigo começa a emergir. Como se você lembrasse de um tipo de escuta que não depende de palavras. Como se houvesse em você uma memória anterior à pressa, anterior ao excesso, anterior até mesmo à necessidade de compreender tudo. Uma memória feita de presença, de relação, de reconhecimento. Talvez seja por isso que certas árvores nos comovem sem explicação. Talvez seja por isso que, diante delas, algo em nós se aquieta, sem que saibamos por quê. Não porque elas nos deem respostas prontas, mas porque desfazem, por instantes, a ilusão de separação. Lembram ao corpo o que a mente esqueceu. Lembram ao espírito que ainda existe um lugar onde não é preciso correr para existir. E então a árvore deixa de ser apenas vista. Ela volta a ser encontro. Não como conceito. Não como símbolo vazio. Mas como presença real. Capaz de reorganizar o que em nós estava disperso. Há algo nas árvores que quase ninguém mais percebe. Não porque esteja escondido, mas porque não pode ser visto. Da forma como aprendemos a olhar. Não se revela ao olhar que mede, nem ao olhar que consome, nem ao olhar que atravessa tudo. Sem realmente tocar nada. Os antigos não buscavam respostas nelas. Buscavam presença. Porque sabiam que algumas coisas não precisam ser explicadas, apenas reconhecidas, apenas recebidas, com a dignidade do silêncio. Queda suave. Talvez por isso, diante de uma árvore, o silêncio não seja vazio, seja linguagem. Uma linguagem sem frases, sem argumento, sem pressa de ser entendida. Uma linguagem que não se impõe, mas espera. Que não grita, mas permanece disponível. E o que ela revela não esteja nela,
mas naquilo que desperta em você. Quando você finalmente para e permanece. Quando deixa de buscar experiência e consente em estar. Quando deixa de querer extrair sentido e se torna capaz de receber presença. Então, talvez, você perceba. A árvore nunca esteve calada. Era você quem estava distante demais para escutar. E talvez seja esse o verdadeiro retorno. Não voltar a um passado perdido, nem imitar ritos, sem compreender sua raiz, mas recuperar, dentro de si, uma forma antiga de relação, uma maneira mais inteira de estar diante da vida. Os druidas sabiam que a sabedoria não nasce do domínio sobre o mundo, nasce da participação nele, do reconhecimento de que viver não é estar acima, mas entre a terra e o céu, entre o visível e o invisível, entre o que passa e o que permanece. Talvez ainda haja tempo de lembrar, de caminhar menos como quem atravessa e mais como quem encontra, de tocar uma casca como quem toca uma história, de repousar à sombra como quem aceita, por um instante, ser acolhido por algo maior. Porque uma árvore não pede que você a decifre, pede apenas que você esteja. E às vezes, isso basta. Basta para que o coração diminua o ruído. Basta para que o olhar reaprenda a profundidade. Basta para que o mundo, por um breve momento, deixe de ser objeto e volte a ser mistério. E talvez seja aí que o caminho se reabra. Não fora, dentro, como uma lembrança que esteve adormecida sob muitas camadas de pressa, como uma semente antiga que esperava apenas o instante certo para romper o solo. Talvez o chamado das árvores sempre tenha sido esse. Não que você as compreenda, mas que, diante delas, você se recorde de quem é quando volta a escutar.